gente vai analisar essa partida do Vasco, que eu considero, mais uma vez, um empate com gosto de derrota. Bem, o Vasco veio com uma formação titular, digamos assim, por mais que o Verratti tenha sido poupado por conta das dores que ele sentiu na posterior da coxa. Era o momento, e ainda é, a verdade é essa, apesar do resultado de hoje, um momento de maior tranquilidade do Vasco na temporada, ainda é um momento onde o Vasco tem uma certa margem para a zona de rebaixamento, para os times que estão lá no Z4, que estão brigando por essa situação. Eu vejo o Vasco hoje num momento de muito mais afirmação na primeira parte da tabela do que, de fato, pensando em zona do rebaixamento. É claro que o vascaíno sempre tem esse trauma natural de tudo que aconteceu nos últimos anos, mas eu diria que é um momento também de ganhar confiança, de pensar na parte de cima da tabela, e hoje era um jogo importantíssimo, porque o Criciúma é uma equipe que está ali nessa zona intermediária, que é um time muito difícil de se enfrentar no Heriberto Rios. A gente viu dentro da transmissão a informação de que o Criciúma só tinha perdido 2 partidas dentro desse estádio, para Palmeiras e também para o Cuiabá. Tirou pontos do Botafogo, tirou pontos do Flamengo, tirou pontos de vários times, enfim. É uma equipe que realmente ela é organizada, é uma equipe que tem muito ímpeto dentro de casa e a força da sua torcida no caldeirãozinho do Heriberto Rios. Nada disso que eu falei apaga o fato de que o Vasco tinha totais condições de sair hoje de Santa Catarina com os 3 pontos. Por quê? O Vasco entra com o time titular, com o Verratti poupado. O Ryan é a grande escolha aí do Rafael Paiva e que deu certo. A estrela do Rafael Paiva nesse sentido brilhou porque o Ryan conseguiu fazer o gol. Depois a equipe já era aquela que a gente já conhecia. David, Adson, Payet, Hugo Moura, Cocão e a linha de zaga com a volta do João Vitor ao lado do Léo e o Léo Jardim na zaga. O problema é que o Vasco repetiu o cenário que aconteceu na partida contra o Red Bull Bragantino de forma praticamente idêntica. Inclusive com os mesmos personagens envolvidos na tragédia. Para mim, eu considero tragédia, obviamente não no sentido da palavra muito negativo, porque a gente fala tragédia no futebol, né? Tragédia é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tragédia quando acontece coisas piores, como foi a Covid e tudo mais. Mas no sentido do futebol, o fato da tragédia para mim tem a ver com o Vasco ter deixado de ganhar 4 pontos. Eu vou até falar que perdeu 4 pontos nas últimas 3 partidas do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense, empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2, empatou com o Criciúma em 2-2. Ou seja, deixou de ganhar 2 pontos lá em São Januário e deixou de ganhar 2 pontos agora. 4 pontos que fariam o Vasco, por exemplo, tá com 32, tá numa posição melhor ainda dentro da tabela e até, quem sabe, pensando em brigar realmente pelo G8, pelo G6. Isso não aconteceu. Porque lá na partida contra o Red Bull Bragantino, aos 5 minutos de jogo, o Léo Pelé cometeu uma falha grave e o Red Bull Bragantino acabou fazendo o primeiro gol.